Olá, pessoal, já estamos de volta para a nossa aula 10 de Ética Contábil e nós vamos falar um pouquinho sobre o Código de Ética Profissional do Contador. Para que serve, né? Quais são esses códigos que a gente tanto fala? É o que nós vamos repassar para vocês a partir de agora nessa aula, tá? Bom, a gente sabe, né, que foram criados aí os códigos de ética em geral, como a gente já falou anteriormente, devido à importância da ética para a vida em sociedade, tá? Só para vocês terem ideia, muito importante a ética, não se esqueça. Tá, pessoal? Não se esqueça dessa palavrinha ética, onde vocês forem, seja no trabalho, seja na rua, seja em casa, tá? Eles não são específicos para cada profissão, que serve para nortear o comportamento dentro das organizações, dentro das empresas, tá? O código de ética ele pode ser definido como sendo um instrumento que busca, principalmente, a realização dos princípios, visão e missão da empresa, né? Serve para orientar as ações dos seus colaboradores e explicitar a postura social da empresa em face dos diferentes públicos que a mesma tem, né, com os quais ela interage aí diariamente. Então é importante essa questão dos códigos de ética, tá? Bom, o objetivo do código de ética para o contador, a gente fala que é de fato habilitar este profissional para que ele adote uma atitude pessoal em conformidade com os princípios, tá? Princípios éticos conhecidos e aceitos pela sociedade. Então, o exercício da profissão contábil não exige apenas aptidão técnica, ou seja, você saber fazer. O profissional ele deve defender os princípios e valores éticos que se aplicam na sua profissão, como qualquer outra, né? Produzindo desta forma uma verdadeira visão do que ela constitui para as novas gerações de profissionais dessa área. E isso a gente fala conforme Lisboa. É importante, pessoal, para que você adote uma atitude pessoal em conformidade com os princípios éticos que a gente já falou um pouquinho aí durante o semestre, tá? Bom, o Conselho Federal de Contabilidade, tá? É claro que depois de vocês se formarem, vocês vão fazer a provinha do CFC, para vocês pegarem a carteirinha como contador e estarem atuando, tanto autônomo, tanto como colaborador ou empresário, tá? O Conselho, né, o CFC em 1970, atendendo à determinação do artigo 10 do Decreto-Lei 1040, o qual aprovou o Código de Ética do Profissional Contabilista, através aí da Resolução 290. Por 20 anos norteou como deveria ser a conduta do profissional de contabilidade no exercício das suas atividades, tá? Segundo Rockenbach, 2009. Então, só para vocês terem ideia, o CFC já foi adiante, aprovando aí essa questão, né? Junto com o artigo desse decreto-lei, um código específico para o profissional contabilista, tá? Em 1996, esse conselho introduziu seu Código de Ética Profissional Contábil através da Resolução 803, através dos seguintes incisos. Primeiro, né, temos aí exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente e resguardados os interesses dos seus clientes ou empregadores sem prejuízo da dignidade e independência profissionais. O que isso quer dizer? Né? Toda pessoa deve ter aí, né, a sua profissão exercida com zelo, diligência, honestidade e observando a legislação. Principalmente nós contadores, a gente vai se ver por dentro aí de leis, né? E o que são leis, pessoal? São, né, normas ou, né, a gente pode dizer assim que leis são questões de conduta que você deve seguir, deve fazer, tá? Então é importante que você lembre-se que a legislação, a lei devem ser resguardadas tanto no interesse dos seus clientes como os empregadores. É naquele caso da informação, você obter informação e ficar para você mesmo, dentro do seu ambiente de trabalho, não repassar, tá? Profissão com zelo, diligência, honestidade, sempre trabalhar com a honestidade, jamais querer, um exemplo aí muito comum a gente falar, passar a perna no outro, né? Tanto cliente, tanto no patrão, é importante que vocês lembrem-se dessa palavrinha tão importante que a gente cita, não se cansa de repetir, a ética, a conduta, né? A moral, isso é importante. Segundo, guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional, ou seja, de informações lícitas, tá? Inclusive no âmbito do serviço público, tá? Como nos casos previstos em lei, quando solicitado por autoridades competentes, entre essas o Conselho Regionais de Contabilidade. Sempre guardar sigilo das informações que vocês tiverem dentro do ambiente de trabalho, tá? Só fale o necessário. Ah, preciso falar alguma informação, passar algum detalhe para o patrão, né? Para o empresário, né? Passe, mas nada mais além daquilo que é necessário, tá, pessoal? Sempre guardar
sigilo dessa informação para os demais. A quem você deve satisfação é aquele, né, que está ali te liderando, tá? O seu líder, o seu patrão, o empresário. Zelar pela sua competência, né? Terceiro, zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços ao seu cargo, tá? Só voltando nesse segundo, ali fala como a questão de guardar sigilo, somente falar, né, quando solicitado por autoridades competentes. A gente tem o respeito, passar a informação do que sabe, tá? E sempre zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços ao seu cargo, tá? Quer ser um profissional? Zela pela sua competência. Seja competente, pessoal, porque um dia você vai ser valorizado. Eu trabalho numa empresa que não valoriza, um exemplo, né? Eu vou passar a perna na empresa ou vou prejudicar. Pessoal, sempre o profissional vai ter serviço e um dia você vai ser valorizado, tá? Se não é valorizado por uma empresa, por outra, você vai ser pelo seu trabalho, pela sua competência. 4, comunicar desde logo ao cliente ou empregador em documento reservado eventual circunstância adversas, né? Como a gente pode falar sobre a questão aí de obrigação a sócios executores. Informações que vier, não esconda, informe, tá? Então, em eventual circunstância adversa que possa influir na decisão daquele que lhe formular consulta ou lhe confiar todo o trabalho, tá? Estendendo, é claro, a gente pode dizer aí a obrigação a sócios ou a executores. 5, inteirar-se de todas as circunstâncias antes de emitir opinião sobre qualquer caso. Quer passar opinião de vocês? Pessoal, tem que ter conhecimento, tá? Isso é importante, seja profissional, porque daí você pode debater, passar a sua opinião, mas enquanto você não souber, essa questão não é do seu, né, vamos dizer assim, convívio, então não tem como emitir uma opinião sobre qualquer caso. Isso, pessoal, entra na questão do código de ética, da sua conduta, tá? 6, renunciar às funções que exerce logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou empregador. Esse caso aqui é muito sério. Questão de sonegação, algo que você tem que fazer errado, né? Algo ilícito, vamos dizer assim, dentro da profissão, você deve abandonar, tá? Jamais faça algo errado em favor do seu cliente ou empregador, tá? A quem deve notificar com 30 dias de antecedência, zelando contudo para que os interesses dos mesmos não sejam prejudicados, evitando declarações públicas sobre os motivos da renúncia. Por que pediu demissão? Automaticamente, isso fica para você, ou guarda para você, algo posteriormente você pode dizer, né, sobre a questão de uma nova oportunidade de trabalho e assim por diante. Como eu já falei, nunca fale mal da empresa que você saiu, tá? Temos aí no 7º, se substituído em suas funções, informar ao seu substituto sobre os fatos que devam chegar ao conhecimento desse, a fim de habilitá-lo para um bom desempenho das funções a serem exercidas, tá? Então, vai entrar um substituto aí na sua função? Passe o correto, o que deve ser feito, tá ok? Então, nunca se esqueça disso, pessoal. Vai ser substituído numa função dentro de uma organização, dentro de uma empresa, passe o que você faz de positivo, de tudo que você faz ali lícito, tá? Para quê? Para que o mesmo que fica aí nas suas funções faça um bom trabalho e desempenhe aí as funções a serem exercidas. 8º, manifestar a qualquer tempo a existência de impedimento para o exercício da profissão. Se você não pode trabalhar, se você não pode assinar como contador, né? Isso você, né, não pode exercer com clareza, né, o seu trabalho. Então você deve informar: estou impedido para exercício da profissão, não posso fazer isso. Por quê? Tem muita gente que às vezes exerce ilegalmente a profissão, né? E isso acontece muito quando as pessoas são penalizadas pelo conselho, se toma a carteirinha, né, dá baixa ou suspende o seu registro, você está inabilitado para exercer a profissão. Então, até que você regularize, né, não regularize, você não pode exercer essa questão aí da profissão, tá? 9º, ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja propugnando por remuneração condigna, sempre, né, sempre, seja zelando por condições de trabalho compatíveis com os exercícios ético-profissional de contabilidade e o seu aprimoramento técnico, né? Segundo aí o CFC. Importante, tá, pessoal? Ser solidário com esses movimentos de defesa da dignidade profissional, ok?
Para evitar práticas indevidas na profissão, o Conselho Federal de Contabilidade criou algumas penas a que estão sujeitos os contabilistas, seja bons ou maus, em conformidade aí com a resolução 960 de 2003. No artigo 25, consiste em advertência reservada, censura pública, multa, suspensão do exercício profissional e até mesmo cancelamento do registro profissional na classe, como eu falei para vocês, tá? Então, tem penalidades. Advertência, né? Fez algo errado. Então, tá lá. Vamos ver qual que é o profissional que assinou, que cometeu aí uma infração, né? Uma infração em si, tá? Cometeu uma infração, tem advertência, tem a censura, tem a multa, suspensão e até mesmo o cancelamento. Acredito que vocês não vão querer passar por isso só, né? Então, é importante que vocês cuidem muito sobre estas práticas que vai vir, né, futuramente para vocês, mas tem que ter aí muito cuidado, tá? Este conselho também, né, o CFC, lista a priori possíveis infrações praticadas pelo profissional, tá, pessoal? Que se enquadra, né, passível de punição e inexecução dos serviços contábeis, dos quais foram aí contratados. Angariar clientes por meio de agenciador em inexecução dos serviços contábeis obrigatórios, adulteração e manipulação em fraudulenta na escrita ou em documentos com a finalidade em benefício de si próprio ou de seus clientes. Jamais entre nessa parte de sonegação, tá? Benefício próprio ou cliente. Vão receber aí propina? Com certeza, mas o que vale mais é sua conduta, tá? Temos aí a questão da apropriação indébita, tá? Se apropriar aquilo que não é lícito, incapacidade técnica, incapacidade precedida de sindicância, aviltamento de honorários, aquela questão que a gente fala, né, sobre a questão de propulsão, de você lesar um determinado cliente, a questão dos honorários, cobrar absurdo e não executar o serviço, tá? Concorrência desleal, retenção abusiva, danificação extravio de livros ou documentos contábeis por si só do seu cliente. Quando o cliente aí pede, né, a mudança de um profissional da contabilidade, acontece muito, né, do profissional aí que está executando o serviço, ficar bravo, ter aí esse extravio aí de propósito, tá? Isso é importante que vocês cuidem sobre essa questão, tá? A avaliação hoje feita pelas instituições financeiras, investidores e a mídia, dentre outros, necessita de uma nova forma de avaliação das organizações, né? Que atribuem valores baseados somente nas demonstrações contábeis, ou seja, dando valor apenas nos resultados, os quais a gente pode dizer assim, que transmite a imagem que as melhores empresas são aquelas que obtiverem melhores resultados econômicos e financeiros no mercado e menosprezam as empresas que possuem desempenho social e ética. Então, isso hoje a gente verifica principalmente sobre as condutas, sobre a ética, tanto do profissional como da empresa. Então, hoje, o mercado em si, eles acabam tendo essa questão de visão, né? É uma empresa ética, uma empresa certa. Então, vamos dar oportunidade para a mesma que a mesma merece. Não se pode avaliar hoje as empresas com os valores tangíveis do passado. Antigamente era assim, pois existem valores intangíveis, como a marca, imagem, prestígio e confiabilidade, sendo que os decidem a preferência dos clientes e que garante a continuidade das organizações. Assim, sendo a ética ganha respeitabilidade e é utilizada como um forte diferencial no que a gente diz aí qualidade e conceito público. Citação aí de Matos, né? Então, isso é importante, pessoal. Não só ver a questão do lado tangível, mas também a questão da ética e da moral. São princípios éticos dos profissionais de contabilidade. Integridade. O que isso refere à integridade? Ser franco e honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais. Isso é importante também. Ser íntegro, né? Eu vou passar um valor aqui menor, porque senão eu não pego o serviço. Todo profissional tem serviço, tá, pessoal? Essa questão de você manipular tabela de preços, cobrar mais barato para pegar cliente, isso já está se tornando coisa do passado. Presente, todo profissional. Mesmo que tenha aí vários profissionais no mercado, se você destacar, automaticamente você é reconhecido por muitos. Objetividade, não permitir que comportamento tendencioso, conflito de interesse ou influência indevida de outros afete o julgamento profissional ou de negócios. Ser objetivo, tá? Não ter essa questão aí do comportamento de tendências, tendencioso, tá, pessoal? Para quê? Para que não exista a questão aí de interesses, conflitos de interesse e influência indevida.
Então, seja objetivo aí no seu trabalho. Competência profissional e devido zelo. O que isso se refere? A gente pode dizer manter o conhecimento e habilidades profissionais no nível adequado para assegurar que os clientes ou mesmo o empregador, o seu patrão, recebam serviços profissionais competentes com base em desenvolvimento atuais da prática, tanto na legislação, técnicas e agir diligentemente de acordo com as normas técnicas e profissionais que são aplicadas diariamente, tá? Sigilo profissional, como a gente já falou um pouquinho, respeitar o sigilo das informações obtidas em decorrência de relacionamentos profissionais e comerciais, não divulgar nenhuma dessas informações a terceiros, jamais, tá? Vou falar mal da empresa, jamais também, tá, pessoal? A menos que haja algum direito ou dever legal ou profissional de divulgação, que isso é raramente, né? Nem usar as informações para obtenção da vantagem pessoal pelo profissional, tá? De contabilidade ou por terceiros. Comportamento profissional, cumprir sempre as leis, os regulamentos pertinentes e evitar qualquer ação que desacredite a profissão, ou seja, que comprometa a profissão do contador. Dentre as proibições que acabam, né, as proibições que acabam resultando nas mais variáveis infrações éticas que os profissionais de contabilidade podem cometer no exercício profissional, a gente cita algumas, né? Retenção abusiva, danificação e extravio de livros, como a gente já falou, reter abusivamente livros, papéis ou documentos, inclusive arquivos, né, sobre essa questão da finalidade de forçar o contratante a cumprir suas obrigações contratuais, tá? Com o profissional, é claro, o contador, ou pelo não atendimento da notificação do contratante. Isso é importante, né? Seja um profissional. E na execução dos serviços contábeis, isso a gente pode dizer a questão de você receber e não executar o serviço, tá? E isso é importante, né? Você agir com ética, tá? Nunca deixar de executar os serviços contábeis contratados pelo cliente e em desobediência à legislação e normas brasileiras de contabilidade também, tá? Adulteração, manipulação fraudulenta na escrita ou em documentos, isso a gente já falou também, com o fim de favorecer a si mesmo ou as clientes. Jamais fazer isso. Trabalhar de forma inidônea para o seu cliente ou com os órgãos públicos no recolhimento de impostos, tá? Deixando de conservar a boa fé e a confiabilidade depositada pelo empresário. Isso é muito importante. Temos a questão da apropriação indébita, apropriar-se de valores confiados pelos clientes, né, para recolhimento de tributos devidos pelas empresas aos cofres públicos. Ou seja, você recebe esse valor para estar pagando algo, né, para estar quitando, e você está fazendo aí aquela mudança, né, principalmente de impostos, para se apropriar desses valores de pagamentos. Incapacidade técnica, contratar serviços contábeis para os quais não estejam absolutamente capacitados, que a gente pode dizer, né, nessa questão, vir a colocar em risco o patrimônio da empresa pelas má execuções de serviços e denegrir a imagem de uma categoria, tá? Incapacidade técnica, em virtude de erros reiterados, ou seja, persistir nos erros, né? Errar é humano, persistir, né, já é outra coisa. Então, durante a execução dos trabalhos, sabendo que não tem capacidade para a execução dos mesmos. Faça somente aquilo que você tem habilitação, conhecimento. E anúncio que resulte na diminuição de colega ou de organização contábil. Publicar de forma imoderada os trabalhos desenvolvidos nos meios de circulação, menosprezando os trabalhos executados pelos colegas daquela região. Tá com raiva de um colega, vou falar mal, vou denegrir a imagem. Nunca faça isso também, tá? Manter a organização contábil em desacordo com a legislação e deixar de averbar junto ao CRC, escritório, sociedade ou individual, e nos casos de sociedade deixarem de averbar a alteração contratual. Toda alteração que houver deve ser feita. Facilitar o exercício profissional aos não habilitados, tá? Isso aqui também não pode ser exercido pelo contador. Manter a organização contábil funcionando sem a presença diária de um profissional ali junto, tá? Ou ainda mesmo terceirizar serviços, deixando para atender e executar serviços técnicos profissionais, funcionário ou sócio sem habilitação técnica contábil. Sempre que for contratar alguém, se você é um empresário, se você é um empregador, contrate sempre uma pessoa que tenha conhecimento, tá? Então, isso é importante. Elaborar aí as demonstrações contábeis, né? Como a gente pode falar em desacordo, elaborar aí coisas que não correspondem verdadeiramente, elaborar
ou publicar demonstrações contábeis, não observando as normas brasileiras de contabilidade, principalmente editadas pelo CFC, intitular-se com categoria profissional que não possui uma profissão aí, né, a profissão contábil. Ou seja, ter um título, dizer que tem um título, né, de algo, e, na verdade, não tem esse título registrado aí na categoria, tá? E contrato de prestação de serviços contábeis. Profissional da contabilidade deve fixar previamente o valor dos serviços contábeis por escrito. Isso é muito importante, só não na fala. Faça sempre um contrato também. Tranquilo? Finalizando, falando um pouquinho dos dilemas éticos na prestação de serviços contábeis. A definição de parâmetros éticos normalizados que constitui algumas diretrizes de ação, que a gente pode dizer, ante dilemas éticos, não é ainda uma realidade, ficando a conduta ética subjacente à consciência moral de cada profissional contábil. Tá? A influência sobre o comportamento dos indivíduos pode ser classificada em duas grandes categorias: as variáveis associadas às características de uma determinada pessoa, ou seja, o individualismo, e as que definem as situações nas quais esses indivíduos tomam decisões, ou seja, em certas situações que vocês vão passar por isso, né? Vários dilemas éticos na profissão. E finalizando, conforme o exposto, né, que a gente colocou aí, a conduta ética tem se transformado numa das grandes preocupações, tanto num ambiente empresarial, ambiente esse que abrange muitos dilemas, conflitos ou questões éticas, tá? Então, tanto no ambiente empresarial, como também a gente pode dizer aí em geral, tá? Vamos ter aí vários dilemas éticos. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a aula 10. Falamos um pouquinho sobre o Código de Ética Profissional do Contador. Vamos estar comentando um pouco mais na nossa aula síncrona, como eu já falei, mas isso refere-se ao conteúdo do semestre, o PLSE 2021/3. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição e que vocês podem formular e nas nossas aulas síncronas vocês tirarem todas as dúvidas. Tranquilo? Desde já agradeço aos alunos, né, do campus de Sinop, de Ciências Contábeis do campus de Sinop, Lucas do Rio Verde, também o pessoal aí de Cáceres. Um grande abraço a vocês, muito obrigado por nos acompanhar nesse semestre. Espero que vocês tenham aí compreendido o conteúdo. Claro, foi um resumo, né? Mas a gente espera que tenha atingido aí o objetivo de passar essa importante palavrinha ética, né? Tanto na parte empresarial, tanto na parte individual, tanto na parte do dia a dia. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e até a nossa aula síncrona, passando mais alguns detalhes para vocês. Muito obrigado e sucesso a todos e a todas.